Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nossa vida, família, aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Entregamos tudo a Ele, entregamos este mês que se inicia hoje, para que cada dia desse mês seja uma bênção, para que esse mês seja um mês conhecido como o mês da bondade de Deus na nossa vida, um mês de graça, de favor, um mês de conexões poderosas, um mês protegido por Deus, um mês onde nós e todos da nossa casa estaremos sendo ministrados pelo Espírito Santo em suas promessas, em seu amanhã, em tudo aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida. Oramos também para que o Senhor preserve o propósito e o projeto na vida dos nossos filhos, da nossa casa. Oramos, Pai, por livramentos. Tira do nosso caminho o que não vem do Senhor. Tira, Senhor, toda porta que não é do Senhor, toda amizade que não é do Senhor, todo negócio que não é do Senhor, tudo aquilo que não for do Senhor, tira do nosso caminho. E pedimos, Pai, que a Tua mão de poder esteja nos conduzindo, nos guiando, nos dirigindo. Colocamos diante do Senhor a nossa vida e nos rendemos a Ti, Jesus, totalmente, nos rendemos a Ti e somos dependentes da Tua graça, dependentes do Teu amor. No nome de Jesus, Pai, nos entregamos a Ti, colocamos tudo aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Esteja na nossa frente, nos guiando, nos dirigindo, Senhor. Deus te abençoe. Que esse mês seja o mês da bondade de Deus na tua vida. Amém? Foi isso que surgiu no meu coração de profetizar sobre esse mês de maio, a bondade do Senhor cercando a tua vida. Você crê nisso? Então escreve aqui nos comentários: a bondade de Deus me cercará, cercará a minha casa, cercará a todos ao meu redor. Amém? E já deixa a tua curtida aqui nessa oração, para que o YouTube ele mande essa oração para mais pessoas. Também quero pedir que você compartilhe essa oração com 7 pessoas ou mais, por gentileza. Manda essa oração para os teus amigos, manda essa oração para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Compartilhe, a bondade de Deus estará sobre você, sobre a sua casa, nesse mês de maio. Amém? Eu quero compartilhar algo com você, quero compartilhar uma experiência e ao mesmo tempo quero compartilhar a importância de nós estarmos sempre em oração. Sempre em oração. Quando tomamos algumas decisões, o mundo espiritual se movimenta. Anota aí, se você quer aprender sobre mundo espiritual, anota isso que eu estou ensinando aqui para você. Quando você toma algumas decisões, e são decisões de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu futuro, e principalmente quando essa decisão ela envolve muita coisa, saiba que o mundo espiritual vai se movimentar. O mundo espiritual vai se movimentar. Aí você pergunta, por que o mundo espiritual se movimenta quando existe algo aqui na Terra que seja significativo? O mundo espiritual se movimenta porque o inimigo não quer perder território. O mundo espiritual se movimenta porque quando você anda no propósito de Deus, você experimenta um favor extraordinário. Quando você anda no propósito de Deus, você experimenta um favor extraordinário. E esse favor extraordinário
com certeza vai dar muita dor de cabeça para o diabo. Você lembra quando Jesus chegou no território de Gadara? Jesus havia, há pouco chegado em Gadara, colocado seus pés em Gadara, e a Bíblia diz que aquele homem louco veio ao encontro de Jesus. E quem falou não foi o homem, quem falou foi a legião que estava na vida daquele homem e disse: o que tu veio fazer aqui? Olha só, olha as cordialidades. O que tu veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Não era o homem que estava falando. Quem estava falando era a legião por trás. O que você veio fazer aqui? Eu quero que você entenda que sempre que houver um evento aqui nessa terra, de você estar alinhado ao propósito e à vontade de Deus, o inimigo, ele vai se levantar, mas se levanta para cair, é claro, mas ele vai se levantar porque você está se alinhando. Toda vez que existe um alinhamento da nossa vida com a vontade de Deus, com o céu, coisas sobrenaturais começam a se encaixar no nosso destino, no nosso propósito. E quando existe esse encaixe de Deus na nossa vida, saiba que você vai conseguir fazer muito mais do que o que você estava fazendo. Aconteceu isso também comigo. Após uma decisão, eu enfrentei um dia de muitas reuniões, de muitas coisas, e quando fui deitar, quando fui dormir, eu havia fechado os meus olhos, e quando eu fechei os meus olhos, eu comecei a ter visões, muitas visões, se abriu assim, visões espirituais que Deus começou a me dar. E eu vi muitas coisas no mundo espiritual. Eu vi rostos, eu vi como se fossem bonecos com desenhos nos olhos e outras coisas, e eu fiquei ali por alguns, talvez 2 minutos, 2, 3 minutos, só tendo visões, e eu fiquei quieto porque eu fiquei observando, eu estava com os meus olhos fechados, não havia dormido ainda, minha esposa estava até falando no celular, e eu estava, com os meus olhos fechados assim, porque eu havia acabado de deitar na cama, e eu comecei a ter aquelas visões, e tive algumas visões assim de coisas muito feias na minha frente. E então eu me levantei, peguei o Salmos 23, declarei em voz alta o Salmos 23, e depois comecei a orar, e me levantei em oração, contra todo tipo de resistência espiritual, todo tipo de batalha, toda ação maligna contra a minha vida. Eu comecei a orar, e me colocar diante de Deus. E Deus me falou que aquela batalha espiritual veio por causa da decisão que eu havia tomado. Tem decisões que você toma se alinhando a uma direção de Deus, se alinhando a um propósito de Deus, que o inimigo, ele não fica feliz com nada disso, e é por isso que vem levantes muitas vezes contra nós, porque estamos alinhados a um alinhamento da terra com o céu. Na oração do Pai Nosso, o modelo de oração que Jesus deixou para nós, ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Assim na terra como ela é feita no céu. Quando existe esse alinhamento da vontade da terra com a vontade do céu, quando você consegue entender a vontade de Deus na sua vida e você se alinha à vontade de Deus, a vontade da terra se alinha com a vontade do céu, você começa no mundo espiritual, eu não digo ganhar autoridade, mas o mundo espiritual vê isso. Ele vê que você se alinhou a algo divino.
Você se alinhou a algo de Deus? E por quê? Porque tem certas decisões que nós tomamos que está mudando o nosso destino e está mudando o destino de outras pessoas no nosso caminho. E tudo que o inimigo não quer é perder pessoas, perder territórios e perder vantagens que ele tem. E as suas decisões, as decisões que você toma, dirigidas por Deus, essas decisões, elas podem afetar os planos do inimigo, os projetos do inimigo. É por isso que ele lança investidas. Você lembra quando Jesus ele nasceu em Belém? Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo que existiam em Belém. E a Bíblia diz que José, por divina revelação, ele foi para o Egito com o menino e com Maria e depois retornou, ele voltou, só que ele não voltou para Belém, ele voltou para Nazaré, aonde Jesus havia sido ali concebido. Então nós devemos entender uma coisa, houve toda uma movimentação divina, porque um evento aconteceu na terra, um evento importante aconteceu na terra. Não pense você que por trás de eventos que acontecem na terra, não existe movimentações espirituais, existe movimentações. E nós precisamos ter o seguinte discernimento: quando algo de Deus acontece na terra, existe movimentações. E quando algo negativo acontece na terra, também acontece movimentações. Certo? Toda vez que houver uma movimentação espiritual, haverá, sinais visíveis do que está acontecendo. É por isso que você tem que descobrir o seu propósito. Até porque dentro do propósito, quando você está no propósito, você tem a visão correta das coisas. Eu anotei até algumas coisas, eu estava ontem meditando em algumas coisas, e um dos textos que me veio foi Provérbios 19, 21, que diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós cometemos um erro de fazermos nossos planos e depois pedirmos para Deus abençoar. Fazemos nossos planos e depois pedimos para Deus abençoar. Sabe, eu digo que a experiência que você adquire, a sabedoria que você adquire andando com Deus, ela é extraordinária. Porque à medida que você caminha com Deus, você vai entendendo certas coisas que você não entendia antes. E daí você vê também que você perde tempo. Você perde tempo em algumas coisas só por não discernir a vontade de Deus em relação a uma decisão que você tomou. A vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus em relação a isso? Até porque a Bíblia diz que o conselho do Senhor deve prevalecer. O conselho do Senhor. O conselho do Senhor. A Bíblia diz aqui nesse texto: mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E tem outra tradução que diz que o que prevalece é o conselho do Senhor. É o que prevalece, é o conselho do Senhor. Tanto o propósito quanto o conselho. Sabe por quê? Porque o homem tem seus planos, mas Deus também tem. E entre o plano de Deus e o seu plano, o plano dele sempre será melhor. Só que ele é melhor do que a gente imagina. O plano de Deus é melhor do que a gente imagina. Nós não temos, a mínima noção, do que muitas vezes Deus nos pede para fazer. Porque na nossa mente natural, nós compreendemos algo em parte e não compreendemos aquilo na totalidade. Compreendemos em parte e não compreendemos na totalidade, mas o tempo passa, o tempo vai passando, certo? E você vai andando com Deus,
dentro daquele propósito que Ele te deu. Aí você começa a entender, é por isso, sabe? É por isso que Deus fez isso, é por isso que Deus fez aquele outro, é por isso que Deus trouxe essa pessoa aqui, é por isso que isso tá encaixando aqui, nesse tempo que eu estou vivendo. É assim que acontece, sabe? No plano divino. É por isso que nós temos que orar mais quando Deus nos dá a direção sobre algo. Porque dentro daquela direção que Deus dá, tem algo especial de Deus ali que Deus quer que você compreenda. E às vezes a gente não para compreender, sabe? A gente não para compreender o que Deus está falando, a totalidade de algo. Porque nós temos uma visão limitada da visão de Deus, do plano de Deus sobre algo. Nossa visão é limitada sobre o plano de Deus. Nossa visão é limitada, nós pensamos, sabe, muito em coisas pequenas, mas Deus pensa em coisas globais, Deus pensa em coisas maiores, sabe? Deus ele vai colocando cada um de nós dentro do propósito, e Ele vai, de alguma maneira, nos movimentando dentro desse propósito, para que nós venhamos ocupar os lugares que Ele tem reservado para nós. Guarde isso. A visão vem do propósito. A visão que você inventa não vem do propósito e não está ligada ao seu destino. A visão que você inventa não vai satisfazê-lo. Ela irá frustrá-lo. Meu Deus, só de dizer isso assim eu já me arrepio, porque eu vivi isso na pele. Eu vivi exatamente isso na pele. Como assim? Quando Deus tem um propósito, muitas vezes a gente é inclinado a pensar que já sabe tudo a respeito daquilo. Mas, sabe, tem coisas que Deus dirige e a gente conhece só em parte. A gente não conhece a totalidade daquilo. Só que a gente pensa que conhece a totalidade daquilo. Entende? E quando você vai andando com Deus, como eu disse, você vai descobrindo coisas e dessas direções de Deus que você não compreendia antes, mas que você começa a compreender agora. É por isso que eu quero que você grave isso. A visão que vem de Deus, ela te completa. Agora, a visão que você compreende apenas uma parte dela, ela te frustra e ela não te deixa nunca ser feliz. Nunca ser feliz. Por quê? Porque mesmo que você esteja no propósito, mas se você não compreender a visão dentro daquele propósito, vai cair em frustração. Vai cair em frustração mais na frente. Então, a visão que você inventa não vai satisfazê-lo. Ela irá frustrá-lo. Ela irá frustrá-lo. Pega essa palavra. É por isso que, mesmo que você conheça o propósito, você tem que receber a visão de Deus daquele propósito. A visão de Deus daquele propósito. E não simplesmente, sabe, tentar inventar uma visão do propósito. Às vezes você sabe a direção certa para algo, mas você não sabe a intenção de Deus com aquilo, com você, e você não sabe também por quanto tempo que é a intenção de Deus com você a respeito daquilo. Certo? E isso, quando nós temos esse discernimento espiritual, muita coisa começa a se abrir para a gente. Então, pega essa palavra. Quando a visão você conhece só ela em parte, ela vai sempre frustrá-lo, porque você conheceu ela em parte, você não conheceu ela na totalidade. Você tem que conhecer as coisas de Deus na totalidade. Amém? Na totalidade. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que essa palavra hoje foge um pouco da nossa... muitas vezes eu trago coisas simples aqui para vocês, e hoje eu trouxe uma coisa um pouquinho mais aprofundada, né? Eu trouxe uma palavra um pouquinho mais profunda, mas eu sei que essa palavra aqui abriu os olhos de muita gente e com certeza abençoou a vida de muitas pessoas. Amém? E mesmo que hoje seja feriado, eu quero pedir para você pegar o link aí dessa oração e mandar para o máximo de pessoas que você pode.
Amém? Manda aí para os teus amigos, me ajude a compartilhar agora essa oração, me ajude a mandar para o máximo de pessoas que nós podemos. Amém? Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Compartilhe essa oração no nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Amém? Vou trazer uma palavra muito importante hoje às 9 da manhã. Hoje eu vou trazer uma palavra muito importante. Também domingo é Santa Ceia na nossa igreja. Se você quiser estar conosco, nesse domingo eu vou falar sobre o reino de Deus e vou falar sobre algumas coisas sobre o reino, você vai amar. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, domingo 9 da manhã. E 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos orar pelos doentes. Amém? E o meu segundo anúncio é que hoje sai um podcast exclusivo dentro da Academia Quino Global. Tá? Hoje sai um podcast exclusivo dentro da Academia Quino Global. Hoje vai sair um podcast exclusivo dentro da academia. Tá? E nesse podcast que vai sair hoje, do Dr. Fernando, ele é um dos maiores coloproctologistas do mundo, certo? Você vai entender o que é o mundo espiritual, principalmente você, sabe, até que trabalha na área da saúde e que muitas vezes tem alguns combates. Eu convido você a assistir, tenho certeza que vai ser bênção. Eu vou colocar um trechinho de 30 minutos do podcast, eu vou colocar no sábado, tá? Um trecho de 30 minutos do podcast, mas o podcast integral, completo, vai hoje para dentro da academia. E pega aí caneta e papel, porque você vai aprender coisas espirituais tremendas ali que nós vamos compartilhar e conversar, e coisas que foram se abrindo ali dentro. Vai ser incrível. Então, alunos da academia, hoje 20 horas, não perca. E você que não é nosso aluno na academia, aqui na descrição do vídeo tem um link chamado Academia Quino Global. Clica aí e vem se tornar nosso aluno. E estamos também no módulo de intercessão dentro da academia. Então, se você quiser ficar um mês na academia, fica. Eu acredito que você deveria crescer espiritualmente, você deveria se aprofundar nas coisas de Deus. Vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? Pode ir direto no meu site também, www.vinicius17.com.br. E se você está aqui nessa oração e quiser ser um parceiro nosso e nos ajudar com a nossa nobre missão de levar a palavra de Deus na televisão, vá no meu site e veja lá como você pode nos ajudar com essa causa nobre que temos feito já há 1 ano e meio. Faz 1 ano e meio que eu estou na televisão, pregando o Evangelho a milhares e milhares de pessoas todas as manhãs. Hoje teve programa às 5h45 da manhã. Então, glória a Deus aos meus parceiros e glória a Deus aos meus intercessores também. Salmos 91, enquanto eu declaro, compartilha. Amém? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Deus está trabalhando numa mulher chamada Regina, e o Senhor me falou que você teve filha há poucos dias, Regina. E você teve um problema na sua recuperação. E eu quero declarar saúde sobre você, no nome de Jesus Cristo. Amém? Receba a saúde de Deus sobre a sua vida.
Há uma pessoa de sobrenome Dias que está aí me ouvindo, de sobrenome Dias, e que faz aniversário exatamente no dia 13 de abril. Deus está te visitando nesse momento, amém? E o Senhor me mostrou que amarras espirituais estão sendo cortadas, coisas que você estava, lutando para romper. Isso está vindo um rompimento sobre a tua vida e você verá um sinal claro da bondade de Deus no seu caminho, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma pessoa, eu vi uma coluna e eu vi preso na coluna, aqui na parte de trás, na parte da lombar, eu vi como se fosse uma aranha preta, prendendo e mexendo e trazendo dores nessa coluna. Eu quero declarar por terra no nome de Jesus, toda dor que você tem e todo tipo de ataque espiritual à sua coluna, seja você quem for, que sente dores, parece que as dores se movimentam aí na sua lombar, seja curado, seja curada no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E eu quero também liberar uma palavra sobre você que está numa depressão e que perdeu seus pais há pouco tempo e você não se vê, sem eles, mas o Senhor manda dizer a você, o consolo do Espírito vem a você nessa manhã e o Senhor te dá um novo fôlego para esse tempo que você está vivendo. O Senhor está te dando um novo fôlego, uma alegria e um bem-estar vai entrar dentro da tua alma, porque há muito mais de Deus que Deus quer para a tua vida aqui. Então não desista, levante a sua cabeça, porque há mais de Deus para a tua vida. Amém? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, certo? 9 da manhã nós vamos ter aqui uma palavra profética que eu vou estar liberando e depois a oração das 18 horas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós consagramos a Ti esse mês de maio, para que esse mês seja um mês abençoado, seja um mês sobrenatural, seja um mês de milagres, seja um mês da bondade de Deus. Senhor, eu oro agora para que toda pessoa que está aqui nessa oração seja tocada pelo Teu poder de uma forma sobrenatural. Nós paralisamos agora todo tipo de ataque do inimigo a essa pessoa. Tudo aquilo, Senhor, que tenta prendê-la, impedi-la de orar, impedi-la de buscar a Tua presença. Tudo aquilo, Senhor, que tenta, Senhor, levar ela para longe de Ti, para longe do Teu propósito. Eu oro agora para que a mão do Senhor seja sobre ela, que caia por terra agora todo tipo de ataque espiritual na vida de pessoas que estão agradando a Deus, que estão alinhadas com o propósito de Deus, que o Senhor dê vitória a elas, que todo levante do inimigo contra a vida dessa pessoa não prospere e não prevalece. Em nome de Jesus nós declaramos. Também oramos, Pai, para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado agora, que o poder de Jesus Cristo encubra você, que o poder de Jesus Cristo restaure a tua vida, o poder de Jesus Cristo cure você, tirando toda a dor, tirando também toda a angústia, que toda infecção, alergia, câncer, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, eu oro, o Senhor me mostra muitas pessoas com problemas na região do pescoço e eu quero declarar saúde sobre você, seja um problema nas cordas vocais, seja um problema de tireoide, seja um outro problema na garganta, seja o que for, eu quero declarar saúde agora tocando no seu pescoço, receba a cura, receba o milagre de Deus. Eu oro em nome de Jesus também, por cada pessoa que está aqui nessa oração e que sente um peso espiritual, uma opressão. Oramos agora para que esse mal seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, cumpra a Tua vontade nas nossas vidas, traga salvação na nossa casa e transformação. Colocamos tudo aos pés da cruz, nossos projetos, nossos planos, para que a vontade do Senhor prevaleça. Oramos nos rendendo a Ti, Jesus, nos rendendo a Tua palavra e crendo que a Tua presença está conosco. Toque-nos, Jesus, agora com o Teu poder e envolva-nos com a Tua glória. Amém e amém. Ser abençoado, ser abençoada. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Às 9 da manhã vamos estar aqui e depois às 18 horas. Compartilha com 7 pessoas e que Deus te abençoe poderosamente e ricamente. Toda a tua família, que Jesus Cristo
esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação na casa, na família, nos negócios, nos projetos e nos sonhos. Consagramos o nosso dia a Ti, ó Deus. Te pedimos vitória dentro da nossa casa, vitória ao nosso redor. Quebramos completamente, Pai, todo tipo de palavra maldita contra nós, de oração contrária, de inveja, de maldade. E pedimos a Tua proteção, pedimos o Teu cuidado, no nome de Jesus. Livra-nos, Pai, do caçador, livra-nos das armadilhas, das tentações, no nome de Jesus. E pedimos, Espírito Santo de Deus, reveste-nos com Teu poder e toque, Pai, agora, com a Tua graça, com Teu favor, na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toque-a, Pai, com Teu poder, toque-a com a Tua graça, toque-a com Teu favor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu oro nesse momento também por todo aquele que está doente, que chegou doente aqui nessa oração, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Jesus Cristo, pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Tu és o Senhor que cura. Tu é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E nós cremos no sobrenatural, cremos na cura, cremos no toque divino. Por isso, Pai, toque-os com Teu poder, toque-os com a Tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita este lar, visita essa família, Pai. Quebra, Pai, completamente o fardo do inimigo. Quebra os bloqueios espirituais do aquilo, Senhor, que mantém pessoas em vícios, em cativeiros de pecado, em cativeiros, meu Deus, intermináveis de dívidas, de preocupação, de ansiedade. Liberta essa pessoa, Pai, agora. Toca com Teu poder no nome de Jesus Cristo. Eu invoco o nome de Jesus em favor dela e eu declaro que todo o poder das trevas está sendo quebrado neste momento, no nome de Jesus Cristo. Não prevalecerá a maldade, não prevalecerá as correntes da impiedade. Ser livre, ser liberto, ser tocado, ser tocada no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, por essa pessoa que está com um problema no pé esquerdo. Seja ela quem for, que entrou aqui nessa oração, que está com um problema no pé esquerdo, que ela seja curada agora, que ela seja livre agora, no nome de Jesus. Receba o toque de Deus, receba o toque do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. E que haja uma visitação dentro da tua casa, que haja salvação dentro do teu lar, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que todo mau humor, que todo desrespeito, que toda briga, que toda confusão cesse agora e que venha tempos de refrigério, venha tempos de graça, de favor sobre ti, sobre tua casa e sobre tudo que é teu, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Temos contemplado a glória de Deus através dos testemunhos, das orações. Hoje é o 11º dia desse propósito de oração e não podemos quebrar. O inimigo, ele luta para quebrar a nossa fé, o nosso propósito na oração. Por isso, mantenha-se firme, mantenha-se firme. Deixa eu dar um testemunho aqui para você, o testemunho da Iraneide, e ela escreveu assim para a gente: graça e paz, eu venho dar mais um testemunho de cura através das orações. Eu tenho uma amiga que estava com câncer no intestino. Coloquei o nome dela em minhas orações e disse que daria o testemunho da cura. O milagre aconteceu. Ela está curada e o intestino voltou a funcionar. Além disso, ela estava com problema nos rins, que haviam parado de funcionar. E mais um milagre aconteceu. Um dos rins voltou a funcionar. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Glória a Deus por tantos milagres e curas
através das suas orações. Jesus Cristo cura Iraneide. É Ele que cura, é Ele que opera milagres. Então, vamos olhar para Ele. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Jesus Cristo não mudou. Ele continua operando milagres. Ele continua curando câncer. E Ele continua fazendo obra em nossa vida. Amém? Escreva aqui nos comentários, Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo. Amém? Ele é o mesmo. Deus me deu uma palavra. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Essa palavra tem Provérbios 16:20, que diz: o que atenta prudentemente para a palavra prosperará, e feliz é aquele que confia no Senhor. Feliz, não triste. Feliz, não abatido. Feliz, não prostrado. Quem confia no Senhor se mantém de pé. Quem confia no Senhor, na sabedoria de Deus, nunca será confundido. Todo o resto aqui nesse mundo pode te enganar. Mas a sua fé, sua confiança em Jesus Cristo jamais, jamais te enganará. E eu quero falar de 4 conselhos da sabedoria. Primeiro, a fé, ela é gerada no ventre, no interior de uma crise. Porque toda vez que uma pessoa quer crescer, quer avançar, vai doer. Quando você cresce, seus problemas também crescem. E cada vez mais você vai ter que depender de Deus, depender da sua força, depender da sua graça, depender do seu favor. Isso é o normal. Por isso que a fé, quando ela é gerada na crise, quando você mantém os teus olhos fixos em Jesus, na palavra de Deus, você é sustentado de uma forma sobrenatural. A fé, ela aumenta em nós quando estamos na palavra, quando estamos em Cristo, mesmo em meio às dificuldades e resistências que vêm contra nós. Toda vez que você passar por uma tempestade e usou a sua fé, usou a sua confiança em Deus, você saiu daquela tempestade mais forte, mais fortalecido, porque a fé também tem músculos. A fé, ela também é exercitada. E quanto mais forte for o seu treino espiritual, podemos dizer assim, mais isso vai gerar na sua vida, não só confiança em Deus, mas vai gerar favor, vai gerar graça na sua vida, vai lhe fortalecer de tal maneira para que numa próxima tempestade você já esteja diferente, você já esteja totalmente robustecido espiritualmente pela fé que foi gerada nas crises. É por isso que, à medida que crescemos na fé, em alguns momentos vai doer, mas essa dor é necessária. Ela é necessária para você buscar mais. Ela é necessária para você se entregar mais. Então, mantenha a sua fé plena em Jesus Cristo em meio às dificuldades. Segundo, não se preocupe em ser perfeito. O perfeccionismo leva a querermos fazer algo que só Deus faz. Não tente, ser o tipo de pessoa que não erra. É claro que você tem que tentar não falhar. Você tem que tentar não fazer as coisas errado. No entanto, você não é perfeito. Eu não sou perfeito. À medida que eu tento alcançar um perfeccionismo em tudo, eu me cobro. E essa cobrança, ela vai afetando a minha alma. Eu tenho que confiar no amor de Deus. Eu tenho que confiar no perdão de Deus, na misericórdia de Deus. Nesse mundo existem muitos dedos acusadores apontando para a gente. Eles exigem uma perfeição. Eles exigem que você nunca erre. Eles exigem que você nunca falhe.
No entanto, isso pode se transformar em algo esmagador na sua alma. Tentar, ser perfeito em todas as coisas. A Bíblia diz que a pessoa que não tropeça em palavras é perfeita. Agora, quem não tropeça em palavras, quem não erra, quem não falha, por mais que você faça as coisas, de maneira excelente, nós acabamos falhando, acabamos errando. É por isso que a misericórdia de Deus, a graça do Senhor nos sustentará. Quando Noé se embriagou e o filho dele, Cã, viu a nudez do pai, ele poderia ter coberto o pai como os irmãos dele fizeram, mas ele não cobriu a nudez do pai. Sabe o que representava essa passagem? Noé era um homem falho, mesmo sendo um homem temente a Deus. E Noé estava precisando que alguém cobrisse a sua nudez, alguém exercesse a misericórdia com ele, num momento de fraqueza, num momento de limitação. Mas nós vivemos na geração de Cã, uma geração que é julgadora, é acusadora, uma geração que, não protege as costas do outro, não sabe ter misericórdia das falhas do outro. Nós precisamos exercer a misericórdia. Ainda mais quando é um tropeço natural de palavra, de expressão errada, a pessoa se posicionou errado numa situação, não temos nada de misericórdia. Já apontamos, as pessoas elas já caem em cima, acusando, julgando e querendo, muitas vezes destruir com a pessoa porque ela cometeu um erro. Todos nós somos passivos de erro. A Bíblia diz: aquele que está em pé, acautele-se para que não caia. Somos falhos, todos nós. Não tem ninguém perfeito, ninguém. E nós precisamos recorrer à graça divina diariamente para melhorar. Recorrer à graça divina diariamente para ter o perdão dos nossos pecados. É por isso que a vida de arrependimento, ela é tão necessária. Terceiro, se as feridas do outro lhe causam prazer, quem está gravemente ferido é você. Tem gente que se alegra com a derrocada dos outros. E isso é triste. A partir do momento que eu me alegro com a queda de um irmão, a partir do momento que eu aplaudo e bato em quem não conseguiu se manter, a partir do momento que eu celebro a fraqueza de alguém, eu digo: bem feito, isso tinha que acontecer. Eu estou indo contra o princípio da palavra. E a Bíblia diz que quando tem alguém fraco, eu tenho que ajudá-lo, eu tenho que levantá-lo, eu tenho que orar por ele, eu tenho que ser alguém leal. As pessoas, elas, em vez de curarem a ferida, não são como o bom samaritano. Elas deixam que morra, elas ignoram, elas, julgam. É que nem os amigos de Jó. Não entendiam nada que estava acontecendo com Jó, mas não paravam de falar, não paravam, de apontar, não deixavam Jó se levantar daquilo que ele estava enfrentando. Os amigos que deveriam ser fortaleza estavam sendo acusadores e torturadores. Infelizmente o mundo está assim, cheio de pessoas que ignoram a ferida do outro. E se você se alegra com a ferida do outro, quem está ferido gravemente é você. Quem está ferido gravemente, suspeite de alguém que critica todo mundo. Pessoas que criticam todo mundo estão feridas gravemente. E também não julgo. Não julgo aqueles que estão criticando, sabe por quê? Porque eu sei que eles precisam de ajuda. Eles precisam da nossa oração, precisam do nosso amor, da nossa misericórdia, precisam muitas vezes da nossa conversa, do nosso tempo. E em quarto, não volte para lugares de onde Deus já te tirou.
Essa é uma palavra que Deus tem falado muito comigo. Não volte para lugares de onde Deus já te tirou. Tem pessoas que existe uma fraqueza na vida delas e parece que elas estão sempre querendo voltar a um lugar que Deus já tirou elas. Deus já tirou elas daquele lugar. Deus já tirou elas daquela roda de amigos que só tirou dinheiro dela, que só tirou tempo dela, só sugou as energias dela. Mas sabe, ela não consegue sair de lá. Ela não consegue. E Deus tira ela uma vez, e tira ela 2 vezes, e tira ela 3 vezes de lá. E ela está sempre voltando ao mesmo lugar. Deus já te tirou disso. Por que você está voltando? Por que existe essa dependência? O Senhor quer que você dependa dEle. Eu vejo que há pessoas que não prosperam, porque elas saíram de corpo presente de um lugar, mas o seu coração ficou lá. É que nem o povo de Israel. Eles saíram do Egito, mas o coração deles ficou no Egito. Se esse é o seu caso, está na hora de você cortar os laços com esse lugar que você frequentou, com essa amizade que Deus disse que não era para você, com essas rodas, essas mesas que Deus já tirou você daí e não quer mais que você esteja nesse lugar. Não insista em relacionamentos que Deus já te disse para sair. Insista somente naquilo que Ele te direcionou e não fere os princípios bíblicos para a sua vida. Essa é a palavra profética para você no dia de hoje. Escreve aqui nos comentários: não irei voltar para lugares de onde Deus me tirou. Escreve aí: não irei voltar para lugares de onde Deus já me tirou. Amém? Você não tem que voltar atrás, você não tem nem que olhar para trás. Isso não faz mais parte da tua vida. Isso não faz mais parte do propósito de Deus na tua vida. Há um novo tempo, há um novo propósito. Há coisas novas preparadas para a sua vida. Não volte ao que era. Você está vivendo algo novo. Amém? Você está vivendo em novidade. Descubra o que Deus tem para você. Descubra o que o Espírito Santo tem reservado para a sua vida e não volte lá. Não é o caminho que Deus tem para a tua vida. É essa palavra que eu quero deixar para você hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração que deixe a sua curtida aqui, por gentileza. Deixe aí o teu like, tá? E se você puder compartilhar essa oração com 7 pessoas, faça isso agora. Compartilhe essa oração com 7 pessoas. Manda para os teus amigos, manda para os teus parentes. Se você é uma pessoa influente nas redes sociais, compartilha nas redes sociais. Amém? Eu quero lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter um grande culto. Eu estou ministrando sobre o reino de Deus. 15 minutos antes eu vou orar pelos doentes. Nós estamos ungindo os doentes, orando pelos doentes. Vamos ter um especial de Páscoa também. Amém? Vamos ter um especial de Páscoa. Então, domingo, 9 horas da manhã, eu convido você a estar com a gente. Vai ser uma bênção e você vai ser muito abençoado de estar com a gente, tá bom? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, está com um problema sério no joelho direito, está com um problema muito sério, sente dores muito fortes no joelho direito e eu declaro saúde sobre teu joelho direito. Há uma pessoa também que está aí me ouvindo e está com dor no ouvido esquerdo, muita dor. E eu quero declarar saúde sobre a tua vida, no nome de Jesus. Há uma pessoa de sobrenome Gomes que está me ouvindo e que o Senhor me mostrou que foi tirado dela um sonho que ela tinha, um projeto, algo que estava nas mãos dela e que foi tirado das mãos dela. Você de sobrenome Gomes, Deus te visita agora. O Senhor vai te trazer algo melhor. Agora, isso que foi tirado de você também foi um sinal de que você precisa buscar a Deus. Somente Ele pode guardar o que nos dá. Somente Deus pode guardar o que nos dá. Essa é a palavra que eu tenho para você, de sobrenome Gomes, que foi tirado algo das tuas mãos, em o nome de Jesus. Há uma pessoa que está me ouvindo, que tem dores
muito frequentes nas canelas, sabe? As dores na canela são frequentes, são dores irritantes. Você que tem tido dores na canela, eu declaro saúde agora ser tocada em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora orar, mas antes disso eu vou declarar o Salmo 91. E você que quer se aprofundar mais na fé, você que quer conhecer o ministério profético, amém? Eu convido você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou vai direto no meu site. Inclusive hoje vai sair um podcast exclusivo dentro da Academia Quindo Global. Vai sair um podcast exclusivo lá, tá? E você não pode ficar de fora. Então eu convido você a se tornar um aluno da Academia Quindo Global e não perder esse assunto. Nós vamos ter 2 podcasts exclusivos dentro da academia, apenas dentro da academia, e eu convido você a entrar e participar, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está me ouvindo, ela está com dores terríveis no estômago, sabe? Dores que começam aqui do lado esquerdo e que correm para todo lado do seu estômago. Essas dores estão constantes, seja você quem for que está sentindo essas dores, coloca aqui nos comentários que eu vou orar por você, amém? Eu vou orar por você que está sentindo essa dor. E o Senhor também me mostrou uma pessoa, eu não sei se ela teve um corte aqui em cima, tá? Eu não sei se isso é uma cirurgia, eu não sei se isso é algo estético que ela fez, o que foi aqui nessa região. E o Senhor me mostrou essa pessoa e Deus manda dizer para você, escute, porque você ainda está melhorando. Não sei se isso foi um acidente ou se foi uma cirurgia, o que foi, mas foi bem aqui nessa região da testa. O Senhor tem um grande plano na tua vida, mas o inimigo tem tentado sempre ceifar alguém da sua casa. Tem uma ação maligna contra vocês que precisa ser quebrada. Vocês precisam buscar mais o Senhor, para que isso não tenha mais poder sobre a vida de vocês. Amém? Seja você quem for. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Aline Freitas. E Deus manda dizer para você, Aline, o Senhor está parando, interrompendo algo que estava vindo com muita força contra você. Agora, seja mais prudente, Aline Freitas, seja mais prudente. Eu quero orar pela tua vida e eu quero pedir a gentileza, certo, de quem não compartilhou essa oração, que você compartilhe. Eu estou aqui cumprindo um chamado de Deus há anos. Tenho programas na televisão, tenho me dedicado a servir a Deus, a servir as pessoas, mas eu preciso que você me ajude.
amém, a compartilhar a mensagem, a compartilhar essa oração em nome de Jesus. Esse é o seu propósito também, amém? O seu propósito não é só ser abençoado, é abençoar alguém. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus, consagramos o dia de hoje a Ti, que o dia de hoje seja um dia marcado pelo sobrenatural, pela operação de maravilhas do Senhor na nossa vida. Até aqueles, Pai, que estão já viajando, estão no feriado já, seja o que for, Pai, eu te peço, guarda eles nas estradas, guarda eles em viagem, proteja-os, livra-os do mal. Que a Tua mão de poder, Pai, seja sobre Teus filhos e sobre Tuas filhas. Oramos agora para que o laço do inimigo seja cortado, a obra do caçador seja cancelada. Que o Senhor tire essa pessoa, Pai, de todo o caminho de cilada, de armadilha, de engano, de mentira. Que o Senhor possa guardar a vida dessa pessoa, guardar a sua integridade, guardar, Senhor, a sua casa, que essa casa ela esteja guardada no Senhor, que seus pés estejam na rocha que é Jesus, que a Tua mão de poder os faça prosperar, os faça avançar, os faça crescer. Eu oro em nome de Jesus. Oro também para que todo bloqueio, todo impedimento cesse na vida dessa pessoa e que venha tempos de favor, tempos de prosperidade, tempos de novo ânimo. Senhor, aqueles que têm andado depressivos, aqueles que têm andado com ansiedade, com angústia, com aperto no peito, que estão sempre sentindo, Pai, algo ruim, como se algo estivesse faltando a eles. Senhor, que a paz de Jesus Cristo, que guarda a nossa mente, que guarda nosso coração, venha sobre essa pessoa agora e que ela receba dessa força de Deus, que ela receba dessa plenitude da presença de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus. Toque-os com Teu poder. Toque-os. Eu oro por uma transformação. Essa é a palavra desse propósito, Pai. Que haja transformação nessa vida, haja transformação nessa família, haja transformação nos negócios, haja transformação na vida espiritual dessa pessoa. Nos rendemos a Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti e Te pedimos o Teu toque. Te pedimos a Tua presença. Tira, Pai, todo fardo, tira todo cansaço, tira todo peso espiritual, em o nome de Jesus. E essa pessoa, Pai, que está com bens travados, com negócios travados, essa pessoa, Pai, que está pedindo ao Senhor um destravar, um romper, um avanço em algo na sua vida, nós oramos por uma transformação no ritmo da vida dessa pessoa e que haja um liberar sobre ela. O que estava trancado seja liberado em nome de Jesus. Essa pessoa, Pai, que está com problemas aqui embaixo, aqui nessa região, eu declaro saúde agora. Haja saúde total e completa no nome de Jesus Cristo. Cancelo agora todo tipo, Senhor, de desentendimento dentro da família e oro para que o Senhor traga paz, o Senhor traga tranquilidade para essa vida, para essa família no nome de Jesus e que os doentes sejam curados agora. Todo aquele que está doente seja curado. Essa pessoa, Pai, que tomou decisões erradas, mas não sabe agora como desfazer as decisões erradas, dá uma sabedoria para ela especial, para que ela consiga reverter situações na vida dela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, no nome de Jesus. Compartilhe essa oração. Amém. Às 9 da manhã vou estar ao vivo aqui com vocês. Não esqueça, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.